Bom dia Paulo, grande abraço, bom dia Eve. Bom, Livro dos Espíritos, parte 3ª, Leis Morais, capítulo 6, o item 7, o último item desse capítulo, pena de morte. Nós vamos estudar a partir da questão 760. Esse tema que é um tema bastante polêmico dentro da nossa sociedade, juntamente com outros que se tornam pontos de debate bastante intensos, diga-se de passagem, dentro da nossa sociedade, nos diversos segmentos da sociedade, né? O meio científico, o meio religioso, a população de modo geral. Temas como pena de morte, aborto, eutanásia. Esses são os três mais calorosos, né, que a gente encontra, que das diversas visões que a gente tem, o objetivo acaba sendo sempre o mesmo para qualquer tipo de debate e para todos os segmentos da sociedade, que é exatamente visar o melhor, visar o equilíbrio, visar a melhoria da sociedade. Então o objetivo é o mesmo, o caminho que acaba sendo meio problemático. E como dizia Maquiavel, na época do absolutismo, na Europa, no século XVIII, século XIX, século XVIII, né? Ele dizia que os fins justificam os meios. Então essa passagem, esse pensamento acabou ficando registrado como que vale tudo para alcançar um objetivo. Mas a proposta inicial que ele tinha era exatamente fazer com que a sociedade, naquela época, se tornasse mais equilibrada, se tornasse mais civilizada, com o poder absoluto na mão dos reis, tendo ali a liberdade de tomar todas as decisões que ele achasse necessário para conduzir a sociedade para um caminho melhor. Só que esse pensamento acabou se tornando um pouco mais abrangente, distorcido da sua ideia original, onde as pessoas buscam realmente qualquer tipo de meio para alcançar o seu objetivo. Então hoje nós temos uma sociedade que busca esse equilíbrio, busca, digamos assim, de modo poético, de modo romântico, busca a felicidade. E aí então a pena de morte é uma forma de eliminar aqueles que se tornam um obstáculo para alcançar essa felicidade. O aborto da mesma forma, porque os casais, a mulher, o homem ou o casal, que não deseja uma gravidez que se torne um problema, opta então pelo aborto. E da mesma forma também a eutanásia, que é um outro ponto bastante discutível. Quando nós observamos alguém que passa por um sofrimento e não se encontra a cura, a melhor forma também de resolver esse problema é provocando o óbito daquele doente. Então vemos assim que o objetivo é sempre o mesmo, só que nós buscamos caminhos equivocados para alcançar esse objetivo. Quando se fala em pena de morte, Kardec colocou esse tema, porque na França, naquela época, a pena de morte era algo comum. Bom dia, pessoal que chegou. Era algo bastante comum. Falamos ali, lembrando que Kardec nasceu em 1804, e ele se encontrava ali às margens da Revolução Francesa. E para quem gosta de história dessa Idade Moderna, desse período da Idade Moderna, a gente lembra que o fim da monarquia, o fim do absolutismo e a liberdade de ideias, a liberdade de expressão, só seria possível eliminando os opositores. E nós tivemos ali algumas estatísticas que mostravam, por exemplo, 70 mil execuções em 1 ano e 2 meses. E aí então teve a proposta do Dr. Guillotin, que ele dizia que já que as execuções eram a pena capital instituída pelo Estado para eliminar aqueles que se colocavam contra aquela revolução, então ele propôs uma forma de execução que não provocasse tanto sofrimento, porque a ideia não era torturar os opositores, era apenas eliminá-los, puni-los de alguma forma. Eis então que foi trazida para nós a guilhotina, aquele instrumento de execução que era rápido, limpo e alcançava o seu objetivo com rapidez. Então várias guilhotinas eram montadas em praça pública em Paris e em várias outras regiões da França, e aí, então as filas
eram intermináveis daqueles que eram presos e executados. 70 mil execuções em 14 meses. E isso Kardec, um pouco tempo depois, ele continuava ainda vivendo essa realidade quando presenciava, né, ou recebia a notícia de tantas e tantas pessoas que eram executadas, inclusive aqueles que eram entrevistados por ele nas reuniões mediúnicas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, como nós já colocamos, bom dia pessoal que chegou, como nós já colocamos na Revista Espírita, no livro Céu e Inferno, nós temos ali vários criminosos que foram entrevistados, e nessas entrevistas eles mostravam exatamente o seu histórico, que eles tinham sido executados por roubo, por latrocínio, seja lá como for. Então era uma realidade de Kardec naquela época. Só que muitas das situações que nós estudamos na doutrina espírita, nos estudos da codificação espírita, nós temos ali situações que eram específicas daquela época. Lembrando que nós estamos no século XXI, os relatos e as experiências que Kardec vivia eram do século XIX, então ali temos um século e meio, praticamente, de distância de um período até o outro. Então a gente pergunta, será que é válido para todos nós estudarmos a pena de morte? Será que é interessante tratarmos desse tema? Será que ele é válido para os nossos estudos? Então a gente transfere as experiências de Kardec daquela época, do século XIX para o século XXI. E aí nós temos, por exemplo, o site da Anistia Internacional, que é uma instituição que busca sempre a pacificação, a eliminação da violência, o equilíbrio da sociedade, através das suas manifestações. E aí então eles publicaram um artigo para nós, em 2010, em 2011, tratando da pena de morte em 2010. Eu vou fazer a leitura desse artigo, porque vale a pena pela quantidade de informações que ele nos proporciona. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas pena de morte, o que a gente entende por pena de morte e onde é realizado esse tipo de execução? Então o título do artigo é Pena de Morte em 2010. Países que adotam a pena de morte são deixados isolados após uma década de progresso. O artigo diz o seguinte: os países que continuam adotando a pena de morte estão cada vez mais isolados após uma década de progressos em direção à abolição desse tipo de punição, declarou hoje, isso 28 de março de 2011, a Anistia Internacional em seu novo relatório. Relatório Pena de Morte e Execuções em 2010. 31 países aboliram a pena de morte em sua lei ou na prática nos últimos 10 anos, mas a China, o Irã, a Arábia Saudita, os Estados Unidos e o Iêmen permanecem entre os países que mais frequentemente praticam execuções, alguns em clara violação às normas internacionais de direitos humanos. O número total de execuções oficialmente registradas pela Anistia Internacional em 2010 caiu de pelo menos 714 pessoas de 2009 para 527 em 2010. Acredita-se que a China tem executado milhares de pessoas em 2010, mas o país continua a manter em sigilo os dados sobre a aplicação da pena de morte. A minoria dos países que continuam a utilizar sistematicamente a pena de morte foi responsável por milhares de execuções em 2010, desafiando a tendência global de abandono dessa prática, declarou Célio Sete, secretário-geral da Anistia Internacional. Enquanto o número de execuções apresente uma queda, numerosos países continuam a emitir sentenças de morte para crimes de tráfico de drogas, crimes econômicos, sexo consensual entre adultos e blasfêmia, violando as normas internacionais de direitos humanos, que permite o uso da pena de morte apenas em casos de crimes graves, disse Célio Sete. 2 regiões são responsáveis pela maioria das execuções no mundo: a Ásia e o Oriente Médio. A China utilizou a pena de morte em 2010 contra milhares de pessoas pelos mais variados crimes, que incluem infrações não violentas e após julgamentos que não estão de acordo com os padrões internacionais de julgamentos justos. Uma significativa proporção de execuções ou penas de morte realizadas em 2010 na China
no Egito, na Indonésia, no Irã, no Laos, na Líbia, na Malásia, na Tailândia, nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita e no Iêmen, está relacionada a crimes de tráfico de droga. Irã, Paquistão, Arábia Saudita e Emirados Árabes ignoraram as proibições internacionais em 2010 e impuseram sentenças de morte a pessoas que tinham menos de 18 anos na época do crime cometido. O relatório da Anistia Internacional destaca numerosos retrocessos durante o ano de 2010, quando 6 países e territórios aplicaram a pena de morte após um hiato de anos e um país expandiu o seu uso. Apesar de alguns retrocessos, os acontecimentos de 2010 nos levaram a uma posição mais próxima da abolição global da pena de morte. O presidente da Mongólia anunciou a suspensão da pena de morte, um primeiro passo importante, uma vez que a pena capital ainda é classificada como segredo de Estado. Pela terceira vez, e com mais apoio do que nunca, a Assembleia Geral das Nações Unidas requisitou uma moratória global das execuções, declarou Célio Sete. Desde 2003, pelo menos metade dos países que ainda possuem a pena de morte realizaram execuções. Menos de 1/3 dos que executaram prisioneiros durante os últimos 4 anos registraram novas execuções. Qualquer país que continue a executar prisioneiros está em desacordo total, tanto com a Lei Internacional de Direitos Humanos, quanto os organismos de direitos humanos das Nações Unidas, que sustentam que a abolição completa da pena de morte deve ser o objetivo de todos. Um mundo livre de pena de morte é não apenas possível, como inevitável, declarou Célio Sete. A pergunta é, quanto tempo levará esse processo? E aqui depois o artigo traz para nós um resumo do que acontece nas Américas, mostrando, por exemplo, que nos Estados Unidos, que é o único país que aplica as execuções penais, 110 sentenças foram impostas durante esse ano. Mas esse número representa apenas 1/3 das sentenças decretadas em meados de anos de 1990. Em março de 2011, o estado de Illinois se tornou o 16º a abolir a pena de morte naquele país. Lembrando que os Estados Unidos possuem 50 estados, 16 aboliram a pena de morte. Os outros, portanto, 34 estados ainda trazem a pena de morte como sendo a pena capital. Temos ali então na Ásia e no Pacífico, que é onde mais acontecem essas execuções. Na Europa e na Ásia Central, apenas a Bielorrússia é um país que teve 3 sentenças de morte imposta em 2010. Então, embora a gente pense, mas foram só 3 mortes que aconteceram, 3 mortes com pena de morte, com execução. Então, antes que se fosse ainda que fosse uma execução, essa execução ainda é um assassinato autorizado pelo Estado. No Oriente Médio e no norte da África, também foram registradas execuções em alguns países, como por exemplo Argélia, Jordânia, Kuwait, Líbano, Marrocos, Tunísia e Emirados Árabes. Então, embora tenham pena de morte em seus estatutos, acabaram não praticando essas execuções nesse período. No Irã, por exemplo, 252 pessoas foram executadas, incluindo 5 mulheres e um menor de idade em 2010. Nesses relatórios que eles fizeram, 300 execuções foram realizadas, mas não registradas oficialmente. Então, acontecem essas execuções principalmente por causa de tráfico de drogas, e no caso das mulheres, daquelas que não estão envolvidas em pena de morte, normalmente envolvidas em adultério. Então a gente lembra que na lei islâmica, a gente lembra que no Irã, ele é um país teocrático, ou seja, teo de Deus, crático, o exercício do governo. Então é um governo exercido por escrituras sagradas, cujo representante máximo é o Ayatollah, que é ali o presidente daquele país. E em suas leis sagradas do Alcorão, tem a Sharia, que é ali uma das leis mais severas que se tem, em que se institui, por exemplo, no caso de adultério, para mulheres solteiras,
e homens a chibatas. 100 chibatadas é a pena, o castigo. No caso de mulheres que são casadas, a lapidação ou apedrejamento é o tipo de punição. E é uma descrição muito problemática de se fazer, porque alguns vídeos mostram para nós a crueldade desse tipo de prática. Então nós temos ali, o homem vai criando cada vez mais métodos para a aplicação desse tipo de punição, como por exemplo o enforcamento, o estrangulamento, cadeira elétrica, câmara de gás, injeção letal, apedrejamento e tantos outros, né? Então a gente olha para o passado, na época da Inquisição, a gente olha para o passado na época das grandes revoluções, e nós vemos ali essas penas sendo aplicadas. E aí então a gente passa, evolui um pouco no tempo, e a gente pergunta, né, quanto tempo... exatamente, né, inclusive, né, Júnior, teve um caso de uma iraniana que ela seria punida por apedrejamento, e o Brasil ofereceu para ela anistia, né, ofereceu para ela o asilo político. E acabou, depois que suspenderam a pena dela, ela não precisou vir para o Brasil, mas houve a suspensão por essa mobilização. Mas normalmente isso não acontece. Então a gente pensa que de um caso em que houve a pena suspensa, nós tivemos ali mais 500 que foram executados. Então isso é muito pouco diante da gravidade da situação. E a China, como nós vimos, um país com mais de 1 bilhão de pessoas, temos ali tantas e tantas aplicações das execuções que não são registradas, porque o país, por ser um país comunista muito fechado, as notícias não chegam para nós. E mesmo eles também não têm muita preocupação em trazer esse tipo de informação. Na Coreia do Norte é a mesma coisa, também um país extremamente fechado, e cujas informações são controladas pelo Estado, também não nos chegam nenhum tipo de informação, né, no caso de fuzilamentos que são realizados nesses países, principalmente para aqueles que são presos políticos ou que são traidores da política governamental. A Anistia Internacional fez para nós um vídeo muito interessante, ou alguns pequenos vídeos que são propagandas contra a pena de morte. Vou colocar aqui na sala para a gente poder curtir um filminho agora na parte da manhã. Então eu vou por aqui na sala, lembrando que quando o vídeo aparecer aí na relação de vocês, é só dar 2 cliques ou um clique só, que a tela se expande, vocês conseguem ver com mais clareza. Então aqui nós temos 2 vídeos pequenos de 1 minuto e pouquinho cada um. Então eu vou colocar para vocês aqui todos os nicks, Amália, tá? Não tem problema nenhum. Tá? Quando se coloca na sala, todos têm acesso. Então vamos lá, vou colocar aqui para vocês e a gente volta em seguida para começarmos então as nossas reflexões em torno desse assunto. Vamos lá. Oi, voltando, pessoal. Pronto. Eu tinha apertado o botão aqui, não tinha me esquecido, né? Bom dia, pessoal que chegou.
Então, o que nós vemos aqui, né, agora pode fechar o quadro negro, não tem problema. Tá? Deixa eu ver se eu desabilito aqui para vocês. Tá aqui, ele vai sumir para vocês, pronto. Então, o que nós vemos aqui nesse vídeo são algumas manifestações de instituições internacionais que prezam pelos direitos humanos. Aliás, esse nome nos tempos atuais vem perdendo um pouco de credibilidade perante a sociedade, embora quando se fale em direitos humanos, nós falemos de direitos legítimos do indivíduo à vida, ao acesso às informações, à qualidade de vida, na segurança, na educação, na saúde e tudo mais. Mas quando nós vemos os institutos de direitos humanos intervindo nas punições que a sociedade deseja e depois vai contra o crime praticado, contra os infratores, isso provoca um certo tipo de revolta contra esses institutos, né? Porque nós temos direitos humanos entrando nas penitenciárias para defender o direito dos presos, enquanto que famílias choram as suas vítimas desses mesmos indivíduos. Então o que nós observamos hoje é uma sociedade entrando em choque com seus próprios valores, tentando alcançar o equilíbrio, tentando alcançar aquela felicidade que nós começamos no início, mas sem ter ainda os métodos adequados para isso, os valores adequados para isso. Uma pesquisa recentemente realizada no Brasil mostrou que 46% da população é a favor da pena de morte, enquanto que a mesma quantidade de pessoas se torna contra. Então, na verdade, né, o desejo de pena de morte no Brasil é muito mais como uma explosão de opinião do que um desejo propriamente, porque já que nós não temos a pena de morte na nossa realidade, no nosso cotidiano, desejá-lo é muito fácil. Mas a partir do momento em que ele começa a ser praticado, então nós nos deparamos com os horrores desse tipo de punição. O Brasil é um dos países que tem a pena de morte como uma lei constitucional, mas aplicada apenas em casos de guerra, por exemplo, traição ou desistência de um soldado diante dos conflitos. Então, nesse caso, pode ser aplicada a pena de morte. Mas como o Brasil é um país assumidamente pacífico, nós felizmente não temos esse tipo de situação. E ainda que tivesse, nós não saberíamos como aplicar. Né? Aquela frieza de você decretar que tal indivíduo vai ser executado por causa de tal crime. Somente passando por uma experiência, nós teríamos condições de fazer uma avaliação da reação dos governantes e da reação da sociedade diante desse tipo de punição. Mas então, como nós dissemos no início do nosso trabalho, Kardec trouxe esse tema porque a pena de morte ela é uma ação, uma atitude da sociedade desde os tempos mais antigos. É muito mais fácil você eliminar um problema do que você trabalhar para se esforçar para poder transformá-lo. Então, se por acaso você tem um preso, e já que ele não tem conserto, e você não tem intenção de ficar sustentando aquele indivíduo, é mais fácil simplesmente eliminá-lo e seguir em frente, viver a vida. Só que a partir do momento em que nós começamos a valorizar o elemento espiritual do indivíduo, a imortalidade do espírito, a compreensão da existência da vida após a morte do corpo físico, nós começamos a olhar essa ação de uma perspectiva muito diferente. Porque nós vemos muitos conflitos diante dessa situação. Porque muitos dos países que aplicam a pena de morte são países que têm uma força religiosa muito grande. Os Estados Unidos, por exemplo, são um país que tem ali a religião protestante como sendo uma crença muito forte naquele país. Quando nós vamos para o Oriente Médio, a gente não precisa nem falar que a religião islâmica ela é mais do que presente na vida de todos, né? Inclusive sendo ali regente daqueles países. Quando nós vamos para a África, países que também têm ali uma certa influência islâmica muito forte, também aplicam
essa pena. E aí então nós nos perguntamos de que forma que as religiões exatamente veem a existência do espírito, veem a existência da alma. Porque aquele choque, a religião serve para você acreditar em Deus ou num Deus que eles apontaram como sendo ali uma referência, mas não valorizam o espírito. E aí então a doutrina para nós chega como ali um ponto filosófico para analisarmos não apenas a ação, mas todas as implicações dessa ação diante, né, nas questões morais dessas escolhas. Então, Kardec trouxe para nós aqui algumas perguntas a respeito desse tema, como nós dissemos no início, baseado na sua realidade do século XIX, pós-Revolução Francesa, ainda naquele período de monarquia, né? O Wasserfall colocou: eles não creem em reencarnação. Isso não faria muita diferença, Wasserfall, porque não é a reencarnação que vai determinar a mudança de postura diante da pena de morte. Mas a pergunta que a gente faz é exatamente isso. Se você crê na existência da alma, se você crê na existência do espírito, como é que você pode imaginar que, eliminando o corpo do indivíduo, você também vai punir o espírito? E principalmente aqueles que tomam essa decisão, de que forma que eles se tornam responsáveis por esse tipo de execução? Então, como nós colocamos, as religiões hoje, nós conversamos isso essa semana, as religiões hoje, elas servem não como um elemento de crescimento espiritual, mas ela vem exatamente como sendo uma fuga da realidade terrena. As pessoas acreditam que basta você ter fé, que já é o suficiente para você se livrar dos sofrimentos e você viver aquela plenitude por toda a eternidade. Então a religião hoje, acreditar em Deus é uma coisa, você viver isso na sua prática já é outra bem diferente. Dentro do cristianismo, principalmente, para as religiões tradicionais, que seguem à risca as orientações transmitidas pelo livro sagrado, que é a Bíblia, nós temos ali nos 10 mandamentos uma lei que diz categoricamente, não tem ali adendos, não tem ali parágrafo 1, parágrafo 2, não tem letras de rodapé, diz claramente: não matarás. E aí então você segue aquele livro, mas ao mesmo tempo você vivencia a pena de morte como sendo algo legítimo. Então as leis humanas, na verdade, as leis terrenas, não acompanham as leis espirituais, as leis divinas dentro dessa visão. Na lei islâmica é a mesma coisa, existe uma contradição. Você não pode matar, você não pode executar, a menos que... E aí então você tem ali algumas regrinhas que dão, né, que são exceção para a regra geral. Você pode executar, eu me lembro quando nós estivemos aqui em São Paulo, já comentei com vocês, um encontro ecumênico, né, o nome era muito pomposo, né, Primeiro Encontro Mundial Ecumênico. Aí quando nós fomos lá não tinha mais de 50 pessoas, mas o nome era muito bonito. Então se eu disser para vocês que eu participei do primeiro encontro mundial, vocês vão dizer: mas não foi nada disso. Mas ali nós tínhamos representantes de várias religiões, e o tema a ser debatido é a vida após a morte. Como cada religião interpreta a continuidade da vida após a morte do corpo físico. E nós tínhamos ali um sheik muçulmano que veio trazer para nós algumas orientações. Aliás, ele foi o mais assediado com perguntas por todos nós, porque é uma curiosidade muito grande de uma religião que nós não temos contato, pelo menos no nosso cotidiano, mas você liga a televisão e você presencia homens-bomba, terrorismo, execuções e tudo mais o que acontece no Oriente Médio. Então nós perguntamos, né, mas se a morte é condenável nas escrituras sagradas do islamismo, como é que a pena de morte pode ser aceita? E aí, então ele colocou o seguinte, que são 3 situações em que a pena de morte pode ser instituída como sendo uma exceção à regra geral. Primeiro, quando você comete um assassinato. Segundo, quando você, deixa eu lembrar aqui, no caso de infidelidade, isso pode ser praticado. E no terceiro, você tem ali a questão do tráfico de drogas. Então são 3 situações onde a execução é aceita. Então, o que nós vemos hoje, na verdade, todas as atitudes que o homem tem hoje com relação à pena de morte, com relação ao aborto, com relação à eutanásia, com relação às formas penais que são hoje observadas em cada país, em cada cultura, na verdade, é uma determinação que o homem impõe,
sem ter ali uma base espiritual. Porque, do contrário, se o homem vivenciar a sua fé, vivenciar aqueles ensinamentos, muitas das suas leis vão se transformar. Então hoje nós estamos vivendo uma fase de transição em que cada cultura, cada sociedade começa a se espiritualizar. E nesse ponto de espiritualização, ele começa a entrar em choque com a própria cultura. Porque era normal agir dessa forma. E de repente, quando você começa a colocar em prática de fato esses ensinamentos, eles começam a trazer uma outra direção que muitas vezes o homem fica se perguntando, o indivíduo fica se perguntando, mas é certo fazer isso? Como é que nós vamos fazer depois? Começam a surgir várias dúvidas, porque era tão prático seguir daquela forma, a vivência dentro de uma visão materialista, porque quando eu tenho uma visão materialista, eu vejo o homem, o indivíduo, por aquilo que ele se apresenta na minha frente. Se eu, por acaso, eliminá-lo, eu não estou preocupado com o que acontece depois. A minha preocupação é com o que acontece agora. Quando você começa a considerar o elemento espiritual, você observa o indivíduo agora, mas também fica pensando como será depois. Então, é essa transição que nós estamos vivendo agora. O homem vivendo a sua cultura materialista, mas tendo ali já uns lampejos, uns flashes de uma visão espiritual. Mas ele fica assim, se eu viver aquilo espiritualmente, a gente vai perder o controle daquilo que acontece no nosso mundo material. E de fato isso pode acontecer. Porque o que se prega, por exemplo, nos evangelhos? Né? Amor ao próximo, o perdão, a caridade. E de repente você percebe uma pessoa assassinando outra na rua. Como é que você vai lidar com isso? Não temos respostas para isso agora, né? Ou seja, os espíritos nos dizem que o homem deve crescer pelos seus próprios méritos. Eles não devem vir aqui e intervir nas nossas decisões, dizendo assim, a partir de agora, vocês devem agir dessa forma. O que eles vêm dizer para nós é o seguinte, esses são os caminhos, essas são as instruções que vocês podem seguir, se vocês quiserem. Mas vocês aprenderão, dentro daquele código educativo divino que a gente sempre fala, que é exatamente a lei de causa e efeito, nós aprendemos, nós evoluímos através das próprias experiências. É aquilo que eu faço de certo ou errado que vai me trazer algum tipo de punição ou algum tipo de gratificação. Se eu faço o certo, aquilo me vem como prazer. Se eu faço errado, aquilo me vem como a dor. Então a sociedade, de modo geral, vem aprendendo, só que pelo fato de nós termos ali muitas pessoas, né, uma quantidade significativa de habitantes nesse mundo, não dá para a gente educar um por um, pegar um pela mão e dar aula particular para ele, vamos dizer assim. Imaginar uma escola com todas as classes, com todas as séries, e pegar aluno por aluno individualmente e tentar instruí-lo para que ele possa crescer melhor. E, infelizmente isso não é possível. Então como é que é feita essa educação? É uma educação coletiva. Pega-se aquela sala de aula em pessoas do mesmo nível, passa uma instrução geral. Pega outra sala, passa outro tipo de instrução geral. A nossa sociedade vive da mesma forma. Cada país, com sua cultura, com suas tradições, com sua história, com seus hábitos, com seus métodos, cada cultura, cada país se torna uma sala de aula. Então, na verdade, nós vamos aprendendo com as nossas próprias ações, com as nossas próprias reações. Por isso, então, que nós percebemos que esse tipo de educação, que é mais abrangente, que traz para nós uma quantidade maior de aprendizes, de alunos, se torna um aprendizado mais lento. Então, hoje nós olhamos, nesse artigo que nós lemos agora, né, para quem chegou agora há pouco, nós fizemos a leitura de um artigo trazido pela Anistia Internacional a respeito da pena de morte no ano de 2010, nos diversos países do nosso planeta, mostra assim que a barbárie da impressão, a impressão que a gente tem, que a barbárie continua presente, que nós não evoluímos absolutamente nada. Porque se fizermos uma comparação com o passado, tirando a tecnologia, que veio influenciar diretamente no nosso comportamento, hoje nós temos a comunicação mais rápida, mais eficaz, temos ali processamento de informações mais eficazes também, meios de transporte, saúde e vários outros segmentos da nossa ciência que se desenvolveram significativamente. Só que se nós observarmos o comportamento do ser humano, a gente levanta essa questão com aquela grande interrogação. Qual é exatamente o grau de evolução que nós atingimos séculos depois, né, comparado com o passado, séculos depois de evolução? Ontem, por exemplo, mostrou na televisão um conflito gravíssimo, seríssimo que teve no Egito em virtude de um jogo de futebol. Mais de 70 pessoas morreram em virtude do ataque entre as torcidas. E no nosso estudo anterior, no nosso estudo na última terça-feira, que nós falamos sobre o duelo
Aí você se lembra que nós comentamos, né, que hoje os homens modificaram um pouco a questão do duelo. Se antes eles impunham armas para poder limpar a própria honra, houve uma pequena transformação, fazendo com que alguns eventos da nossa sociedade começaram a se transformar. Como, por exemplo, o esporte se tornou uma forma de duelar sem trazer consequências danosas. Então nós temos ali 2 indivíduos, 2 atletas, temos ali 2 equipes que se enfrentam, conquistam um objetivo subjugando o adversário pela sua força, pela sua competência, pela sua tática, e depois ele é premiado com um prêmio simbólico. Isso bastou para controlar um pouco os ânimos da nossa sociedade, do homem de um modo geral. Mas eventualmente isso acaba extrapolando, que foi o que aconteceu ontem. Num evento que era um evento comemorativo, que poderia proporcionar simplesmente o prazer das pessoas de assistirem aquele tipo de duelo, acabou se extrapolando, levando, no caso, as pessoas que participavam à ação pelo instinto, o instinto da agressividade, o instinto, né, de destruir o seu oponente. Então nós tivemos ali claramente, né, ou seja, instituíram a sua execução, fizeram com que os torcedores que eram mais que estavam mais presentes, que estavam em maior número, instituíssem a execução, a pena de morte para aqueles que eram os opositores. Isso sem um amparo legal, já que isso era proibido. Então nós tivemos ali várias situações que nós podemos observar. O Gohan colocou: bom dia, Gohan. Essa semana um homem foi arrastado da delegacia e morto a pauladas e pedradas pela comunidade. O que nós temos ali a punição pelas próprias mãos. Então, quer dizer, o homem querendo colocar, com direito ao narrador ainda, né, com os requintes, né, daquilo tudo. Né. Paulo colocou: isso pode ter alguma ligação com o momento que eles estão hoje? Sem dúvida nenhuma. Né. Hoje nós temos o Egito, por exemplo, vivendo uma situação bastante peculiar, onde eles viviam sob uma ditadura, e esse é o grande perigo que nós temos. Né. Você fica tão acostumado a ser regido à mão de ferro, um ditador, um monarca que controla as ações da população, e de repente você elimina essa referência de poder e deixa o poder nas mãos do povo. E aí então é o que acontece, perde-se o controle e acontece essa barbárie que aconteceu. Então nós observando essas situações que nós vimos hoje, nós perguntamos assim: mas até onde exatamente o homem evoluiu daquele seu passado primitivo até os tempos atuais, tirando esse aspecto intelectual? Quando os Espíritos falam para nós aqui no Livro dos Espíritos que o homem evolui primeiro intelectualmente e depois moralmente, nós percebemos isso claramente na nossa realidade. O homem, primeiro ele começa a adquirir conhecimento, primeiro ele começa a se informar, a entender exatamente por que sofre, o que ele pode fazer para evitar o sofrimento, quais são as ações que ele pode ter para fazer com que a sua vida seja mais equilibrada, e isso somente com o desenvolvimento da inteligência ele consegue. Quando ele consegue encontrar os caminhos, as soluções, aí ele começa a desenvolver valores para trilhar esse caminho, para fazer essa jornada. Porque do contrário ele não vai conseguir. Então Kardec trouxe para nós aqui na questão 760, vamos iniciar aqui então as nossas reflexões no entorno do Livro dos Espíritos. Bom dia, pessoal que chegou. Kardec coloca então para nós: a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? A gente lembra que quando se fala em legislação, nós temos aqui, por exemplo, no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, da Lei do Progresso, o item 5, Progresso da Legislação Humana. Então fala exatamente assim que no passado o homem tinha leis compatíveis com a sua natureza, de acordo com o seu entendimento a respeito da vida, a respeito da morte, e com o passar do tempo ele vai transformando os seus códigos. Para quem estuda direito, eu acho que um dos fundamentos básicos é estudar exatamente as leis do passado, as leis iniciais. O código legal mais antigo que nós temos, né, no caso seria o Código de Hammurabi, lá no antigo Oriente Médio, onde nós tivemos ali aquela lei que impunha simplesmente assim: olha, se você fizer tal coisa, acontece tal coisa. Lá no Deuteronômio, quando a gente volta lá no Antigo Testamento, Moisés também traz ali algumas informações, tanto em Deuteronômio como em Levíticos. Temos ali 2 capítulos que trazem várias leis
que traziam o rótulo do sagrado, porque eles diziam assim, isso foi uma imposição, foi uma determinação divina. Deus disse que tem que ser assim. Então, se você rouba, você perde membros, se você mata, você morre, simplesmente assim. Então era, na verdade, o início do desenvolvimento do intelecto humano, começando a mostrar de que forma que ele pode se controlar, de que forma que ele pode se desenvolver. Passado esse tempo todo, nós chegamos ali, passando pelos hebreus, nós temos ali no Oriente Médio, embora tenhamos poucas informações a esse respeito, porque a nossa cultura ocidental não se preocupa em estudar tanto a cultura do Oriente Médio, a do Extremo Oriente, China, Japão, como é que isso acontecia? O que nós temos de informação, até comentamos essa semana, era o Harakiri. O Harakiri é aquela prática do suicídio entre os japoneses, onde ele crava, né, um espadim no abdômen pela vergonha que ele passou, pela vergonha que ele provocou, ou coisa parecida. Então a honra era lavada de outra forma. Então, em vários locais do planeta, essas leis eram impostas. Se nós pegarmos, por exemplo, entre os indígenas, e nos perguntarmos como é que era feita a punição de um índio, por exemplo, que tenha cometido algum tipo de crime, ou ele era executado pela própria tribo, ou ele era banido da tribo. E então ele ficava à própria sorte e morria na floresta, ou era capturado e executado por outras tribos. Então, em cada região do planeta, em cada época, a legislação impunha alguns tipos de regras, chegando desde aquelas punições mais simples, aquelas regras de condutas mais simples, até as regras capitais, até as penas capitais, que eram exatamente as execuções para os crimes mais avançados. Então nós percebemos que do passado para cá, certamente nós tivemos uma evolução significativa. Muita coisa mudou de lá para cá. Se hoje nós temos 30, 60 países que impõem esse tipo de punição, a pena capital, nós temos ali os demais países que já não mais lidam com esse tipo de situação. Eles buscam outro tipo de punição, outro tipo de método educativo, vamos dizer assim. Vai com Deus, Zeca, bom dia, bom trabalho. Não vamos dizer punição, mas vamos dizer de educação. Porque a punição, nesse sentido, não é você castigar o infrator, mas você é educá-lo através de aplicações de práticas dolorosas, por exemplo. Né? O Brasil colocou que só com a criação da ONU o mundo ganhou muito. Sim, foi necessária uma guerra de proporção mundial para poder criar uma instituição como essa. E da ONU, nós tivemos ali vários departamentos da ONU, direitos humanos, direitos das crianças, temos ali a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial do Comércio, o Instituto de Energia Nuclear. Então temos ali várias secretarias dessa organização que procuram orientar, procuram apontar direções. E temos inclusive também, né, o Instituto de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, que mostram para nós regras de conduta para lidar com isso, e procuram trabalhar, a ONU, a Anistia Internacional, trabalhar incessantemente para fazer com que esses métodos de punitivos sejam abolidos da nossa legislação. Mas Kardec pergunta, né, tá, a pena de morte é errada, entendemos que a cultura de cada povo impõe esse tipo de regra, mas um dia isso vai desaparecer? Essa é a pergunta fundamental que nós trabalhamos hoje. Partimos do princípio de que toda transformação na legislação depende fundamentalmente da evolução moral de cada sociedade. Se nós pegarmos, por exemplo, a nossa Constituição, que foi outorgada em 1988, aqui no Brasil, vocês se lembram, né? A Constituinte, né? Que os deputados, a sociedade se mobilizando. Tivemos aí novas regras na nossa Constituição, que é a Carta Magna da nossa nação. Mas antes de 88, em 87, por exemplo, nós tínhamos ali a influência de uma Constituição antiga, que foi elaborada na década de 30. Mas as leis da década de 30 já não se aplicavam mais na década de 80. Principalmente no Código Civil. Quando nós tínhamos ali caso de casamento, né, o homem poderia devolver a mulher para a família caso ele descobrisse que ela não era virgem na lua de mel. Essa era uma lei que nos tempos atuais chega a ser engraçada, chega a ser ridícula, mas que era ainda imposta. Hoje não, hoje nós temos uma nova regra, tirando aquilo que para o homem não é necessário. Mas nós percebemos que essas regras antigas, que vão sendo eliminadas, mostram exatamente que o homem já não necessita mais dela. A pena de morte, que era algo absolutamente natural, basta a gente pegar a época da escravidão no Brasil, a época da ditadura militar. Nós tínhamos leis que restringiam a ação da sociedade, mas a partir do momento em que a sociedade se transformou
numa democracia, por exemplo, diretas já, aquela grande campanha que foi realizada na década de 80, muitas das leis que eram impostas pela ditadura militar já não se faziam mais necessárias, porque nós tivemos uma evolução na nossa sociedade. Então, embora nós tenhamos pressa para que as coisas se mostrem, para que as coisas apareçam, essas mudanças acontecem. Só que nós somos impacientes, a gente quer que as coisas se resolvam agora. Mas quando se trata de pena de morte, aqui no Brasil nós temos ainda aquele resquício que nós comentamos. Em muitos países nós temos ainda esse resquício. Outros nós temos a prática. Nós temos a lei, mas não praticam. Outros têm lei e praticam. Vai chegar um dia em que isso vai desaparecer? Essa é a pergunta que Kardec faz. E os espíritos respondem para nós o seguinte. Pode colar a filhinha, por favor. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente. E a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. E aí nós temos o seguinte, quando a gente fala sobre pena de morte, nós falamos sobre o fim da linha. Para alguns, a falência do Estado. Para outros, o método necessário para poder educar a sociedade. Mas quando nós começamos a olhar para o início desse processo, a gente lembra que o indivíduo que traz valores distorcidos, uma criança que não é educada, Sócrates falava sobre isso, eduque a criança para não punir o homem. E aí então nós temos famílias que precisam mudar os seus valores, porque aquele indivíduo hoje que é um criminoso, olhando no seu passado, tirando aqueles valores que ele já traz em si mesmo, nós percebemos uma influência bastante negativa, tanto dentro de casa, como do ambiente onde ele vive. Então a educação moral, a educação espiritual, a educação intelectual, as oportunidades, uma sociedade igual, que oferece oportunidades para todo mundo. Isso vai evitar que lá no fim da linha surjam aqueles indivíduos que são os criminosos, que vão ser punidos pelo crime que cometeram. Mas na verdade percebemos o quê? Já que a gente não consegue lidar com o indivíduo nessa condição em que ele chegou, vamos exterminá-lo, que fica mais fácil. Quando o homem parar, em vez de ele olhar para uma forca, ficar deparado em frente ali a um pedestal, onde tem uma forca, e quando ele parar, se virar e olhar para trás e se perguntar o que acontece lá no início do caminho e começar a trabalhar em função disso, aplicando esse conhecimento, aplicando esses valores, quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra, diziam os espíritos. E o que significa esse esclarecimento? Em todos esses aspectos, moral, espiritual, intelectual. Porque aí sim nós encontraremos um mundo bem equilibrado, uma sociedade que se preocupa com o indivíduo, porque hoje nós temos uma sociedade egoísta, uma sociedade que se preocupa muito mais individualmente do que coletivamente. Nós somos sociedades, mas se eu puder levar vantagem em cima de vocês, para mim está ótimo. Se tem alguma dúvida a esse respeito, basta a gente ir para o trânsito. Pega o seu carro, anda num trânsito numa grande cidade e fica observando. O que acontece? Cada um querendo tirar vantagem das oportunidades que surgem. Alguém cruza seu caminho, um motoqueiro passa do seu lado, alguém te xinga no trânsito, alguém infringe as leis de trânsito. Simples assim. Basta você observar no corredor de um shopping center, onde as pessoas disputam espaços no balcão, disputam espaços nos corredores, o outro quer comer antes de você, vai na praça de alimentação de um shopping center a 1h da tarde num domingo e fiquem observando. As pessoas se pegam por causa de uma mesa. E por que isso tudo? Porque cada um quer viver individualmente. Mas a culpa é de quem exatamente? Da empresa que não fornece o número de cadeiras adequadamente ou das pessoas que não conseguem se organizar dividindo espaços? Percebemos então que nós ainda temos um comportamento assim. Então, enquanto não educarmos a sociedade, não adianta a gente querer pensar em eliminar os métodos punitivos. Porque hoje nós pensamos assim, exatamente, Miriam, farinha pouca, meu pirão primeiro. E vamos em frente, vamos ver. André sugeriu ali Roca Bar na hora do almoço. Se vocês quiserem viver essa experiência terrível, é só comparecer ali nesse local. Então nós observamos o quê? Que hoje nós queremos, na verdade, eliminar um método de punição, mas mesmo assim nós não conseguimos. Primeiro, nós não conseguimos educar a sociedade. Segundo, quando o indivíduo é um infrator, nós não conseguimos educá-lo.
Basta a gente olhar, por exemplo, os nossos presídios, as nossas penitenciárias, os nossos centros de correção. E não precisa tratar com adulto. Vai, por exemplo, num centro de reabilitação de adolescentes. E você olha e fica se perguntando como esses adolescentes vão sair daqui quando acabar aquele período de correção que eles precisam passar. Eles vão sair jovens educados? Eles vão sair jovens equilibrados, bem formados? Ou vão sair como delinquentes? Então percebemos o quê? Mais uma falha da sociedade, não é do Estado. Porque dá a impressão que é o Estado que tem responsabilidade. Mas na verdade é a sociedade. Porque se aquele jovem foi preso, antes de ser preso e ter preocupação do Estado, ele era uma preocupação da sociedade, a sociedade negligenciou. Então temos todo exatamente isso daí, isso que a gente observa. As penitenciárias, os centros de correção, na verdade são depósitos de pessoas que ficam ali simplesmente isoladas da sociedade por não terem condições de conviver saudavelmente. Então se você não elimina, você vai acumulando. Só que aqueles indivíduos precisam de correção. Como nós vamos fazer isso? É um desafio para a nossa sociedade. Hoje nós temos ali centros, instituições religiosas que fazem ali as suas missões. Temos ali católicos, evangélicos, temos espíritas. Inclusive em Goiás, temos um trabalho muito bonito em Goiânia, de um grupo espírita que faz um trabalho de evangelização nas penitenciárias daquele local, daquela região. Então, um trabalho muito bacana. Então, quer dizer, o homem tentando levar o evangelho para dentro da penitenciária, mas o evangelho enche barriga? A gente sabe que não. Ele pode até equilibrar a alma. Só que na condição em que o homem vive, em função dos seus próprios instintos, não adianta querer evangelizar se você não der para ele oportunidade, para ele ser feliz. E como nós vamos fazer isso? Não sei. Aí a palavra, né, os nossos legisladores, os nossos homens da lei. Eles que vão determinar para nós como isso vai acontecer, e a sociedade começando a fazer esse trabalho de base, que é fundamental. Se não tiver um bom trabalho de base, educando as crianças, educando as famílias, não adianta a gente querer pensar em educar a sociedade. Joana de Ângeles nos fala, nas suas obras, que o corpo, que o homem, que a família, na verdade, é uma célula do organismo social. Então, se nós imaginarmos o nosso corpo físico e pegarmos uma pequena célula que compõe o nosso corpo, daqueles trilhões de células que fazem parte do nosso organismo, essa pequena célula é uma família. E aí temos tantas e tantas famílias dentro do nosso organismo, cada uma trabalhando de um jeito diferente. E algumas células que se distorcem acabam se tornando cânceres. E aí então qual é a melhor forma que nós temos hoje da nossa ciência de tratar um câncer? Não adianta querer fazer com que a célula se reverta na sua forma original. A gente simplesmente corta e joga fora. Assim acontece com o indivíduo hoje, por nós não sabermos como lidar. Daí então que nós observamos o quê? Que a sociedade hoje tem um grande desafio. E hoje os espíritos estão preocupados com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, trazendo para nós uma grande instrução. Não apenas trazendo essa ideia de religião. Não porque você tem que rezar, porque você tem que fazer. Não. Pense no que está acontecendo, busca ali a causa, estuda o efeito e trabalhe nas soluções. A filosofia, em torno de uma doutrina espiritualista, como é a doutrina espírita, leva exatamente a isso. Não apenas você olhar para frente. Olha, seja bonzinho para você alcançar aquele paraíso que você tanto deseja. O Espiritismo traz exatamente o contrário. Se você não fizer bom trabalho agora, não adianta você ficar olhando para frente. Porque do contrário, você vai ficar em frente a um outdoor, apreciando aquela paisagem, mas você nunca vai chegar nela. Então precisamos trabalhar individualmente, trabalhar coletivamente. Porque já que nós fazemos parte de uma sociedade, se nós não trabalharmos pela sociedade, não adianta a gente querer fazer um trabalho individual. Porque do contrário eu vou ser egoísta. Eu vou trabalhar por mim mesmo, cada um por si e Deus para todos. Não é assim que diz o ditado? Só que na verdade é Deus para todos, para que todos sejam por todos. Sozinho eu não vou conseguir absolutamente nada. Não adianta eu querer alcançar o cume de uma montanha pisando na cabeça das pessoas, fazendo delas os meus degraus. É importante que todos nós cresçamos coletivamente, cada um dando as mãos, e façamos essa subida. Mas aí então, quando nós falamos dando as mãos, nós falamos sobre a caridade, sobre a valorização do próximo. E nesse caso, valorização do próximo, como é que nós vamos pensar nisso tudo hoje? Como é que nós vamos exercer esse amor ao próximo? E aí então nós olhamos o Evangelho, que Jesus diz, amai ao próximo como a si mesmo.
como a ti mesmo, né? E como é que nós vamos amar o próximo se nós não sabemos ainda esse significado do amor? Aquela história de você andar pela rua e ver alguém sofrendo e estender a mão. Aquela história da gente chegar num lugar e ver errado e tentar colaborar. Infelizmente nós vivemos uma indiferença endêmica. E essa vivência, que significa que a sociedade toda se encontra doente, nós precisamos encontrar essa cura moral para poder restabelecer exatamente aquilo que nós precisamos. Kardec faz um comentário a esse respeito. Pessoal, vamos lá. Comentário de Kardec. O progresso social ainda deixa muito a desejar, mas seríamos injustos para com a sociedade moderna se não víssemos um progresso nas restrições impostas, a pena de morte entre os povos mais adiantados e a natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. Se compararmos as garantias de que a justa se esforça para cercar hoje o acusado, a humanidade com que o trata, mesmo quando reconhecidamente culpado, com o que se praticava em tempos não muito longe, não poderemos deixar de reconhecer a via progressiva pela qual a humanidade avança. Então, analisando um pouquinho a nossa história, nós percebemos realmente que houve um avanço significativo, da forma como nós vivíamos no passado, da forma como nós lidávamos com a nossa própria justiça e da forma como nós lidamos hoje. Percebemos então que os erros que acontecem hoje são erros de exceção, não são erros generalizados como era no passado. Basta a gente analisar a escravidão. A escravidão era algo absolutamente natural em muitos países. Hoje nós falamos da escravidão como sendo um absurdo. Como é que você pode pensar em escravizar o seu semelhante? E quando nós vemos ali aquelas notícias, né, onde nós temos escravos, escravas, mulheres, por exemplo, na Rússia, no Oriente, no leste europeu, que são escravizadas como escravas sexuais. Quando nós falamos sobre pessoas que são escravizadas em fazendas no Brasil, crianças que são escravizadas na Índia, na China, para trabalhar como mão de obra barata. Começamos a ver essas notícias e nós ficamos ali estarrecidos. Há 2 séculos, isso é algo absolutamente natural. Tínhamos escravos dentro de nossas casas. E eles eram obrigados a trabalhar. Hoje nós falamos, como é que você pode imaginar e escravizar alguém? 2 séculos apenas nós conseguimos mudar esse pensamento. Hoje lidamos com pena de morte, e com exceções em alguns países. No passado era generalizado. Você não serve, você não tem conserto, você é eliminado. Hoje, embora de um modo equivocado, nós procuramos fazer esse tipo de mudança, esse tipo de transformação. O Wasserfall lembrou aqui as crianças, né? Às vezes as crianças trabalhando apenas por uma refeição diária. Sim. Então hoje nós vemos essa situação e nos chocamos com ela. No passado não era assim. No passado nós éramos indiferentes. Então tivemos um progresso? Sim, tivemos. Poderia ser melhor? Sem dúvida. Mas poderia ter sido pior também. A gente poderia não ter mudado nada. Questão 761, vamos lá. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida. Não se aplica esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Nesse caso a gente fala sobre preservação da própria vida. Mas achamos normal eliminar aquela pessoa que é um membro perigoso para a sociedade. Kardec coloca para nós, há outros meios, os espíritos colocam para nós, há outros meios de se preservar do perigo sem matar. É necessário, aliás, abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Falamos aqui do processo educativo. Como isso exatamente vai ser trabalhado? Me lembro de um Pinga-Fogo, 1971. Pinga-Fogo era um programa de debates que acontecia naquela época, na antiga Rede Tupi, onde toda semana era convidada uma personalidade da sociedade, política, educacional, científica, religiosa, e aí então ele se sentava numa poltrona, numa mesa, numa cadeira, se sentava a uma mesa, e aí então tínhamos ali uma bancada de especialistas naquele assunto, levando perguntas, como acontece hoje nos programas da Roda Viva e tantos outros programas de debate. E Chico Xavier então foi convidado como representante do Espiritismo já no início da década de 70. E foi perguntado para ele sobre pena de morte. E ele falava exatamente isso, dessas questões que nós tratamos hoje,
da questão da evangelização, do amor ao próximo, do respeito ao homem, do direito à vida que todos nós temos. Porque se por um lado nós brigamos contra o aborto, que é o direito à vida da criança, nós pleiteamos o direito de eliminar o indivíduo que traz valores distorcidos da nossa sociedade. Então temos ali uma contradição. Já que nós somos seres passionais, nós agimos muito em função da paixão. Se é uma coisa que me incomoda profundamente, eu ajo pelos meus instintos, eu não raciocino. Então Chico lembrava de uma penitenciária ali próxima de São Leopoldo, em Minas Gerais, onde ele vivia, que ele falava que os presos, de fato, a grande maioria, saía reabilitado daquela instituição, porque oferecia trabalho, oferecia educação, oferecia evangelização, seria ali praticamente a instituição ideal, já na década de 70. E aí então, com essas distorções econômicas, com esses abalos econômicos que as sociedades começaram a vivenciar, essa questão de ficar investindo na educação daqueles que são reclusos acabou ficando em segundo plano. Eu não posso ficar gastando dinheiro com preso, sendo que tem criança fora da escola. Mas na verdade percebemos que são os métodos que são equivocados. Então, na verdade, como é colocado pelos espíritos aqui, é necessário abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Porque nós fechamos, no caso, ao arrependimento, colocando o indivíduo no meio que é hostil, no meio que é agressivo, onde ele vai ter que agir para sobreviver. Não adianta você querer que uma pessoa se eduque vivendo um inferno daquele lá. Temos aí documentários, filmes, séries que mostram a realidade dentro de uma penitenciária. E aí então a gente se pergunta, e se nós estivéssemos lá? Será que nós fazemos ideia de quantas pessoas cometem suicídio dentro de uma penitenciária por não suportar a pressão da convivência com seres que não têm esses valores? Será que nós fazemos ideia das pessoas que enlouquecem nessas instituições por quererem ter uma oportunidade de se reabilitarem, mas simplesmente ficarem fechados junto com pessoas que trazem esses valores desequilibrados? Quantas pessoas, se hoje nós abríssemos as portas das penitenciárias, quantos desses sairiam arrependidos e desejando uma vida nova? Veríamos que fica uma microminoria. Porque, na verdade, do modo como eles vivem nessas instituições, eles aprendem apenas a sobreviver. E quando a gente aprende a sobreviver pelos nossos próprios instintos, cada um age de acordo com a sua capacidade. Aí é cada um por si, literalmente, e Deus para todos. E é uma escola do crime, exatamente. E na verdade não chegamos nem a colocar como escola do crime, mas seria ali na verdade uma selva onde as pessoas aprendem a viver pelo instinto. E quando você aprende a viver pelo instinto, qualquer ameaça para você te coloca numa reação. Então na verdade nós precisamos o quê? Modificar esses valores. Nós temos hoje, por exemplo, dentro da doutrina espírita, algumas associações de classe que foram fundadas para poder trabalhar em torno de determinados temas. A Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, a ABRAP, trabalha com a psicologia ligada à espiritualidade. Quando nós pegamos a AME, Associação Médico Espírita, a medicina vista pelo aspecto espiritual. Temos a Associação dos Juristas Espíritas, a Associação dos Delegados Espíritas, que procuram analisar a profissão que exercem, a função perante a sociedade, dentro dessa visão espiritual. E essa questão das penitenciárias, da correção do criminoso, faz parte desses debates. De que forma que isso pode ser trabalhado? O que eles podem oferecer exatamente nos debates gerais da sociedade com esse conhecimento adquirido? Como podem fazer isso? A Associação dos Jornalistas Espíritas, a Associação dos Pedagogos Espíritas, cada um trabalhando dentro da sua área, tendo essa visão de que o indivíduo não é aquela pessoa física que se apresenta, mas é um espírito encarnado, que ele tem uma história pregressa e vai ter uma história futura. Então vemos ali uma visão interessante dessas mudanças. Vemos ali assim, um elemento que vai fazer com que haja essas mudanças de um modo muito mais eficaz, mais eficiente. Nós teremos aqui no mês de junho, não sei para quem de vocês aí é da área e se encontra na região, um encontro de juristas em Campinas, aqui em São Paulo, um encontro espírita de juízes. E aí, então, o que é debatido exatamente nesses encontros? As leis, as formas de correção, as punições.
E é então essas pessoas que participam desses encontros vão então às suas associações e começam a oferecer propostas. Mas ainda é um trabalho muito pequeno, porque a sociedade com essa visão materialista ainda está muito limitada na ideia do pragmatismo. O pragmatismo é uma filosofia que se resume, digamos assim, dançar conforme a música. Se uma situação aparece, você age de uma forma. Se outra situação aparece, você age dessa outra forma. Então a visão pragmática da nossa sociedade é assim, resolver um dia de cada vez. Não tem um planejamento a longo prazo. Então hoje nós temos uma sociedade pragmática. Se por acaso eu tenho criminosos dessa natureza, eu crio leis para puni-lo. Mas eu não faço um trabalho de reabilitação a longo prazo. Eu não tenho essa preocupação, eu tenho pressa em fazer com que as coisas se modifiquem. E é essa pressa que traz a imperfeição. Nós sabemos disso pelo ditado popular. O Osterfal colocou para nós, Suíça e Alemanha são os primeiros que se mobilizam em auxílio aos próximos nas catástrofes naturais, por exemplo. Isso é muito positivo. Por isso que os espíritos colocam para nós, Osterfal, por que das calamidades, por que das catástrofes? Porque são esses eventos que chocam a sociedade e que fazem com que ela se mobilize em torno da caridade. Porque se você deixar a nossa sociedade viver naturalmente, nós, dia após dia, nós vamos nos isolando, nos tornando mais egoístas, mais individualistas. De repente acontece um estrondo dessa natureza. Todo mundo corre para fazer doação, para prestar ajuda, para fazer doação de dinheiro. Daí então, por que dessas calamidades? Por que no mundo de provas e expiações nós estamos submetidos a esses tipos de eventos? Exatamente que pelo endurecimento dos nossos corações, nós precisamos ainda desse tipo de chacoalhadas. Não porque Deus coloca a mão na terra e chacoalha a terra, mas é porque o mundo como o nosso, eventualmente, vai provocar esse tipo de situação. E nós estarmos aqui hoje, observando as chuvas, os furacões, os terremotos, os tsunamis, os vulcões, as catástrofes de transporte que acontecem, prédios caindo e tudo mais, por que um mundo como o nosso oferece situações como essa? Porque nós precisamos ainda. Se nós não precisássemos, nós estaríamos longe daqui e essa terra ficaria isolada, tendo o seu terremoto sozinho. Então, na verdade, faz parte de um despertar, faz parte de uma necessidade que nós temos de crescer. É isso que é fundamental. Se a gente não aprende pelo amor, nós aprendemos pela dor. Se nós não aprendemos com a palavra, nós aprendemos então com a dor, com o choque, com o impacto. Né? A Jane colocou, beijinho, Jane. Indiferentismo, né? Pouco se preocupa com a evolução das coisas. Até porque a nossa visão é muito limitada no hoje, né? No agora. Vivamos a vida intensamente. Porque a vida é muito curta, diz o ditado popular. Se eu tenho que viver a vida intensamente, eu não tenho tempo para ficar perdendo, me preocupando com a vida dos outros. Eu tenho que me preocupar com a minha vida. Quando eu tiver uma visão mais ampla e perceber que estar aqui hoje é uma etapa daquele ciclo evolutivo incontável, infinito pelo qual estou passando. Aí eu vou perceber que aquilo que eu faço hoje repercute no meu futuro. As minhas ações hoje, as minhas condutas hoje, são a causa, o efeito vai ser exatamente o estado de equilíbrio, de plenitude que eu desejo alcançar. Daí então que nós colocamos aqui que precisamos modificar as nossas leis, modificar as nossas instituições, modificar os nossos métodos educativos, desde a base até o outro extremo, onde já se cometeu o erro, para modificarmos esse quadro. Não adianta a gente querer eliminar. Eliminar hoje um criminoso, nós estamos libertando um obsessor. E ele vai voltar depois com as mesmas revoltas, com os mesmos ímpetos, com o mesmo desequilíbrio. E vai continuar ainda vivendo, geração após geração, esses crimes, até que a gente comece a fazer alguma coisa que mude esse início. Vamos lá, 762, deixa eu correr aqui que falta pouco. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi uma necessidade em tempos menos adiantados? Então, se hoje nós temos sociedades que não utilizam mais, no passado não era necessário que fosse assim? Aí aquilo que a gente comentou, em cada tempo, em cada época, em cada cultura, cada um utiliza os seus próprios métodos para poder fazer com que haja a educação social. No passado, olha só que interessante, no Novo Testamento Jesus pregava o amor. No passado, no Deuteronômio, Moisés colocava que você deveria apedrejar alguém que cometia um crime. Mas qual é a incoerência exatamente nesses livros sagrados? Duas obras sagradas que trazem para nós incoerência nos seus ensinamentos, mas se nós não analisarmos isso historicamente,
observarmos apenas ao pé da letra, a gente não vai entender o sentido desse texto. Naquela época era necessário, sim, como era necessário o sacrifício dos animais, o holocausto. De repente a sociedade evolui, já percebe que aquilo não é mais necessário. Então, na verdade, historicamente, o homem passa por etapas evolutivas. E conforme ele vai crescendo moralmente, ele vai deixando velhos hábitos e adquirindo hábitos novos. E mais saudáveis também. Então os espíritos colocam, necessidade não é o termo. O homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor. O que você vai fazer com alguém que matou, que fez e aconteceu, e eu não sei como tratar desse cara? Elimina. Mas e depois de um tempo? Eu posso já educá-lo. Até porque a restrição do indivíduo é para ele uma educação moral, mas é uma restrição que necessita também do quê? De apoio psicológico, de apoio moral, de apoio educativo e tudo mais. Mas já que eu não tenho coisa melhor, tem coisa mais fácil do que matar? Não tem. Hoje nós não matamos porque nós adquirimos novos valores. Mas era fácil, você pegava assim, andava pela rua, não fui com a sua cara, puf, elimina. Não tem coisa mais fácil do que matar um indivíduo. Só que moralmente hoje nós trazemos consequências. Legalmente nós sofremos também as penas. Daí então que esse hábito, embora seja muito fácil, já não é mais necessário. O homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra coisa melhor. Mas à medida que se esclarece, dizem os espíritos, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Ou seja, é a evolução moral, a evolução intelectual que vai proporcionando essas transformações. Vamos lá, 763. A gente vai estourar só um pouquinho aqui no nosso tempo, para a gente acabar com esse capítulo, porque já falamos bastante. É só analisarmos aqui as colocações dos espíritos. Então, paciência, pessoal. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice do progresso de civilização? Então, quer dizer, a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice do progresso da civilização? Respondem os espíritos. Podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito lendo os relatos dos morticínios humanos, que antigamente se faziam em nome da justiça e frequentemente em honra à divindade, das torturas a que se submetia o condenado e mesmo o acusado, para lhe arrancar a peso do sofrimento, a confissão de um crime que ele muitas vezes não havia cometido? Pois bem, se tivesses vivido naqueles tempos, acharias tudo natural. E talvez, como juiz, tivesse feito outro tanto. É assim que o que parece justo numa época, parece bárbaro em outra. Somente as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso, e se modificarão ainda, até que sejam colocadas em harmonia com as leis divinas. Então o que os espíritos fizeram aqui, resumiram claramente exatamente esse processo de evolução. Que absurdo você imaginar alguém sendo queimado numa fogueira, numa praça pública, por não ser de determinada religião. Nós achamos um absurdo. Voltemos no tempo para ver. Muitos de nós ou estávamos segurando a tocha para queimar aquela pessoa, ou estávamos ali assinando documentos para puni-la. E achávamos isso absolutamente natural. Por isso que eu coloco para vocês hoje que aqueles inquisidores da época, que eram os religiosos, né, que faziam ali, que provocavam aquelas torturas e tudo mais, lembrando que não era a igreja que punia as pessoas. A igreja condenava, quem punia era o Estado. Então era uma ligação do Estado com a religião, com a igreja na época. E a gente fala assim, era um absurdo, tomara que eles queimem no inferno. Eles faziam o que eles acreditavam que era certo. E quando eles chegaram ao mundo espiritual e começaram a fazer uma reflexão dos seus valores e das suas atitudes, muitos deles se arrependeram e muito por causa disso. Alguns se arrependeram, por isso que eu falo alguns se arrependeram, porque os outros tiveram que vivenciar na pele a mesma dor que provocaram para poder despertar. Então aqueles inquisidores, os carrascos do passado, eles faziam aquilo que tinham que fazer. Nós fizemos um estudo sobre a maldade aqui na nossa sala, tratando desse tema do aspecto filosófico. E tivemos ali uma... Deixa eu pegar aqui o nome dela rapidinho que me esqueci. Tivemos uma alemã, uma estudiosa,
O nome dela era... Me deem só um instante que eu preciso pegar aqui nas minhas coisas. Rapidamente. Eu acho que eu não vou achar aqui agora porque não dá para fazer com pressa. O nome dela era... Calma, gente, só um instante. Só para passar o nome dela para vocês aqui. Não vou conseguir encontrar agora. Mas me fugiu aqui agora o nome da cidadã. Mas ela foi uma pessoa que estudou. Ela era alemã. E um dos seus estudos era em torno da maldade. Então ela analisava, por exemplo, criminosos nazistas que praticavam aqueles crimes. E ela dizia assim que, na verdade, o homem não era bom ou mal. Ele simplesmente fazia a função que ele tinha que fazer. Ele era responsável pela execução de milhares de judeus nas câmaras de gases naquela época, dos campos de concentração nazistas, lá na Polônia. E ela dizia assim, mas aquele homem que determinava a execução daquelas pessoas, ele era uma pessoa má? Ela dizia, não, ele não era mau. Ele simplesmente estava fazendo aquilo que mandaram ele fazer. Ou seja, percebemos que esses executores, carrascos, inquisidores, todos eles faziam aquilo que a função deles determinava. E se eles não fizessem, eles eram expulsos daquela ordem, eles não queriam deixar de fazer parte daquilo. Claro que isso não tira deles a responsabilidade, mas atenua bastante, porque eles não são movidos pela maldade, pelo sadismo. Eles são movidos simplesmente pelo interesse em cumprir aquilo que foi determinado. Daí então nós percebemos que em cada época as pessoas seguem as regras da situação, dançam conforme a música, a grande maioria. E depois carregam a culpa naturalmente por aquilo que fizeram, mas muito mais pela ignorância do que pela intenção. Continua aqui para nós, 764, bom dia pessoal que chegou. Jesus disse, quem matar pela espada, perecerá pela espada. Essas palavras não representam a consagração da pena de talião. Lembra quando fala pena de talião? Talião significa reciprocidade, significa retorno. Aquilo que você faz e aquilo que você recebe. É a morte imposta ao assassino, não é, e a morte imposta ao assassino não é a aplicação dessa pena. Então, na verdade, o que Kardec questiona é exatamente isso. Tudo bom, Regina? Quem matar pela espada, perecerá pela espada. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Olha a resposta que os espíritos deram. Tomai tento. Ou então, se liga. Acorda. Estais equivocado quanto a essas palavras, sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Ele quem a aplica, ou seja, a lei de causa e efeito. Todos vós sofreis a cada instante essa pena, porque sois munidos naquilo que pecais. Sois punidos naquilo que pecais, nesta vida ou noutra, ou numa outra. Aquele que fez sofrer o seu semelhante estará numa situação em que sofrerá o mesmo. E este é o sentido dessas palavras, das palavras de Jesus. Pois não vos disse também, perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe as vossas ofensas, da maneira que perdoastes, ou seja, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei bem isso. Então, na verdade, essa lei de talião, de reciprocidade, é uma lei de origem divina, para fazer com que o homem aprenda com as próprias ações. Mas, na verdade, nós, seres humanos, aplicamos isso acreditando que nós não temos culpa nenhuma. Se você matou, eu te mato. Mas quem vai me matar depois? Olha o círculo vicioso. Você cometeu um crime, você matou. Eu mato você, vem alguém me mata, vem um outro e mata aquele que me matou, e assim vamos perpetuando esse ciclo. Porque nós acreditamos que temos o direito de fazer isso. Só que na verdade nós temos ali um ensinamento divino que nos oferece oportunidades de aprendizado. Aquela passagem, o escândalo é necessário, mas ai daquele porque vem o escândalo. Quer dizer, a punição do culpado é necessário, mas ai daquele que fizer a punição de uma forma pessoal e não simplesmente seguindo uma determinação divina. Por isso que essa passagem para nós é extremamente grave, extremamente importante de ser estudada. Por isso os espíritos colocam, compreendei bem isso, para não entrar nesse equívoco.
Quem matar pela espada, perecerá pela espada. Mas na nossa visão material, aquele que segurou a espada na segunda vez, vai ter uma outra espada apontada para ele, e outra espada, e outra espada, e outra espada. Até que esse ciclo de egoísmo acabe sendo cessado. E a nossa última questão, 765. Que pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Aqui a gente fala sobre as punições religiosas, tanto islâmicas como cristãs. Tivemos ali várias situações onde, em nome de Deus, você vai ser punido. Dizem os espíritos, isso equivale a tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim revelam quanto estão longe de compreender a Deus e quanto têm ainda a expiar. É um crime aplicar a pena de morte em nome de Deus, e os que a fazem são responsáveis por esses assassinatos. O Hermes perguntou das cruzadas. Não, as cruzadas, na verdade, Hermes, não era ali para nós uma punição em nome de Deus. Na verdade, era uma guerra em nome de Deus. As cruzadas deveriam ser estudadas, no caso, naquela questão das guerras, onde o homem acredita que tem o direito de aplicar, de conquistar em nome de Deus. Mas a gente fala da Inquisição, a gente fala da Sharia, né, e várias outras punições que são impostas por essas religiões. Eu te puno em nome de Deus, mas quem é você para punir em nome dele? É porque essa visão que nós temos de fazer com que Deus assuma uma forma humana, um Deus antropomórfico, de colocar Deus como se fosse o colega da sala do lado. E não simplesmente imaginar que Deus é uma inteligência que foi capaz de criar o universo. Porque é assim que a gente pensa. Deus está ali do lado e ele me deu uma assinatura, ele me deu ali me investiu do direito de punir em nome dele. A arrogância, a pretensão e a ignorância do homem ainda o faz agir dessa forma. Mas nós estamos crescendo. A Jane colocou para nós lá em cima, né? No caminho do mal, nada conseguiremos de útil. Temos 3 estados a seguir: a do mal, a do bem e a do indiferentismo. Guiados pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa razão e pelo nosso raciocínio, podemos escolher a quem desejamos caminhar. E essa indiferença, no caso, né, Jane? Os espíritos nos orientam que ou você faz o bem ou você faz o mal. Quando você não faz nada, você também faz o mal. Então, na verdade, você ser indiferente também é fazer o mal. Imagina que você está andando na rua e vê alguém ali caído no chão, sofrendo e apanhando. Ah, eu não posso fazer nada agora. Mas se você não fizer nada, você está simplesmente permitindo que o mal dê continuidade. Está certo que eu não posso enfrentar aquelas pessoas, mas eu posso correr ao telefone e chamar a polícia. Posso chamar alguém que possa ajudar. Não, faz de conta que você não viu, muda de calçada. Deixa lá que o problema é dele. Essa indiferença permite a perpetuação do mal. E os espíritos orientam. Kardec perguntou por que o mal se destaca muito mais do que o bem. Os espíritos respondem, é porque o bem é tímido. E o mal é ousado, é abusado, ele é atrevido, então ele faz aquilo que ele quer. E o bem fica assim, será que eu devo fazer? Será que não devo? A gente confunde o bem com passividade. Esse é o problema que a gente acaba enfrentando. O Osterfal colocou aqui para a gente encerrar: tira a culpa de si mesmo por matar, e matando em nome de Deus o isenta de culpas. E nós não fazemos ideia, Osterfal, da quantidade de espíritos que desencarnam, não chegando no mundo espiritual, sofrendo absurdamente e questionando, mas eu fiz em nome de Deus. E aí passam por aqueles infernos de consciência, aqueles infernos íntimos, acreditando que fizeram o certo. Mas aí então é colocado os atenuantes e os agravantes. Atenuantes quer dizer, você agiu errado, mas agiu por ignorância. Agora o outro, você agiu errado e errou por arrogância. É aí que a coisa entra. Quantos espíritos retornam? Quantos religiosos retornaram ao mundo espiritual, sofrendo absurdamente as punições da consciência e perguntando, onde está Deus? Eu fiz tudo em nome dele. Só que fez tudo errado, na verdade. São os equívocos, são a nossa ignorância ainda. Meus amigos, fechando por aqui, enquanto isso o Nando colocou para nós, o início dessa atitude pode ser vista naquele filme Alexandria, Ágora, né? Onde pregavam textos da Bíblia para punir, né? Ágora era uma mulher que ela fez uma grande descoberta, o movimento elíptico do Sol em torno da Terra, em torno do Sol. E na época mostra claramente isso, que ela era uma grega, mulher,
grega naquela época. E ali mostra exatamente como era, como aconteciam as punições religiosas. É bem interessante para quem quiser estudar. Tá? Ágora é um filme que traz a Rachel Weisz como atriz, se eu não me engano. Bom, meus amigos, passamos por aqui então do nosso assunto pena de morte. Estudamos sobre a lei de destruição, abordando os temas destruição necessária e destruição abusiva, flagelos destruidores, guerras, assassínio, crueldade, duelo e pena de morte. O nosso próximo tema é a lei de sociedade, onde a gente vai entrar aqui numa questão muito interessante nos tempos atuais, onde as pessoas estão se isolando